Agora nós vamos desenvolver o exercício 5.67. Neste exercício, nós temos 3 forças atuando sobre o carrinho de plataforma. Essas 3 forças estão atuando na direção Z, no sentido de cima para baixo. E devido à atuação dessas forças, nós teremos forças de reação normal à superfície de contato entre cada roda e o solo. Então, quando eu estiver analisando a roda A, por exemplo, eu vou encontrar uma força de reação normal à superfície de contato. Essa superfície de contato está em contato com a própria roda do carrinho, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, quando se trata de uma roda, há uma força de reação normal à superfície de contato. Na verdade, pode haver, não necessariamente haverá, mas pode haver, porque, por exemplo, se o carrinho estiver na iminência de tombar, por exemplo, ele pode perder o contato em relação ao solo e, com isso, não haver força de reação sobre a roda, né? Atuando do solo em relação à roda. Mas nesse caso, haverá força de reação nas 3 rodas. E essas forças de reação vão estar atuando normal à superfície de contato. Se essas forças externas de 380, 500 e 800 estão atuando de cima para baixo, essas forças de reação vão atuar de baixo para cima para equilibrar o sistema, sabendo que nós temos um corpo rígido em equilíbrio estático, onde o somatório das forças e dos momentos obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Sabendo disso, como nós vamos fazer para encontrar força de reação em cada roda? Vamos começar pela roda A. Nós vamos, primeiramente, encontrar a força de reação da roda A. Como? Realizando o somatório de momento em relação a um ponto ou a um eixo. Nesse caso, para que nós possamos encontrar a força de reação que atua na roda A, nós vamos realizar o somatório de momento em relação a um eixo que passa pela roda B e pela roda C, de forma que nós consigamos eliminar a incógnita B e a incógnita C, restando apenas a incógnita A e com isso possibilitando encontrar a força de reação na roda A. Então vamos fazer isso agora. Então, a ideia nossa é realizar o somatório de momento em relação a um ponto que passa pela roda B e C, né? Na direção. Bom, nós temos que atribuir direções para o plano da plataforma. Então, vamos estabelecer que a direção da largura corresponde à direção x e a direção do comprimento corresponde à direção y. Ou seja, essa direção vai ser a direção x e essa direção vai ser a direção y, né? E a direção das forças vão estar na direção z, certo? Então, nós vamos realizar o somatório de momento em relação ao eixo que passa por B e C, né? Um eixo que corresponde à largura do carrinho, que nós definimos como sendo o eixo X. Então, nós estamos realizando o somatório de momento em relação ao eixo X. Então, vamos pegar cada força e multiplicar pela distância na direção Y. Porque como nós estamos realizando o somatório de momento em relação a x, nós vamos pegar as distâncias nas direções y. Começando por 500. 500 libras está a uma distância de quanto?
está uma distância... Espera aí, só um momento. Tá. Está uma distância de 5 mais 10, 15, mais 12, 27. Confere? Confere, 27. Então aqui eu vou ter 27. 380 está uma distância de 10 mais 5, 15. 10 mais 5, 15. Confere? Confere. 500 está uma distância de 5 mais 10, 15. Opa. Ah, eu repeti. Ah, agora eu vou pegar 800. Corrigindo. Então, 800 está uma distância de 5 polegadas. 5. E por último, A está uma distância de 5 mais 10, 15. 15 mais 12, 27. 27 mais 8, 35. Vamos atribuir os sinais agora. Cada força tende a causar um momento no sentido anti-horário em relação ao eixo X, que passa pelos pontos B e C. Imagina um eixo passando pelo ponto B e C. Imaginam esse eixo. As três forças tendem a causar um momento no sentido anti-horário em torno desse eixo. Logo, as três forças tendem a gerar momentos no sentido positivo. E a última, negativo. Com isso, eu isolo A e encontro. Vamos chamar de AZ. Jogando na calculadora agora. Vamos ter 500 vezes 27. 380 vezes 15. 800 vezes 5. Mais, 35 divide... 662,86. 662,86 libras. E agora nós vamos realizar um procedimento semelhante, só que em relação a Y. A gente pode realizar momento em relação a B para achar a reação em C, ou realizar momento em relação a C para encontrar a força em B. Tanto faz o caminho que eu seguir. No final das contas, nós vamos encontrar os mesmos resultados. Então, eu vou escolher o ponto C como referência e com isso encontrar a força de reação no ponto B. Então aqui vai ser o ponto C. Então a gente vai pegar cada força novamente e multiplicar pela distância até o ponto C. Só que nesse caso, na direção X. A direção da distância. Por quê? Se eu estou realizando somatório de momento em relação a Y, ou seja, encontrando os momentos que atuam em torno de Y, eu preciso das distâncias nas direções X. Então, eu vou pegar cada força e multiplicar pela distância na direção X até o ponto C. Começando por 500. Qual é a distância de 500 até o ponto C na direção X? 0. Não tem distância, é 0, né? 0. Então posso anular. Qual é a distância da força de 380 libras até o ponto C na direção X? 12 mais 12, 24. Agora, 800 está a uma distância de 12 polegadas em relação ao ponto C. E por último, B está a uma distância de 24. 12 mais 12, 24. Tudo isso igual a 0. Vamos atribuir os sinais. Essas forças tendem a causar um momento no sentido anti-horário em relação ao eixo Y que passa pelo ponto C. Então todas serão positivas. E BZ tende a causar um momento no sentido horário em torno do eixo que passa pelo ponto C.
logo vai ser negativo. Com isso, nós podemos calcular BZ. Como é que vai ficar essa brincadeira? Fica 380, 24, 12, 800, 24, opa. Fiz alguma coisa errada aqui. 380 vezes 24. Tá. 800 vezes 12. Ah, faltou considerar o ponto A. Sabia que tinha alguma coisa faltando. Então, faltou incluir a força A. Faltou incluir a força de ação no ponto A. Então, vamos acrescentar aqui do lado. Faltou esse detalhe. Então, é menos AZ multiplicado por... O ponto A até o ponto C está uma distância de 12 polegadas na direção X. 12. Então, tudo isso vai ser igual a 0. Então, o A eu já tenho aqui em cima o valor do A. Então, vou substituir e encontrar o BZ. Então, continuando, o A vale 662,86 multiplicado por 12, mais 24. Opa! É sinal oposto. Vamos nós calcular de novo. Mais uma vez. Em vez de subtrair, eu somei. Não sei por que eu fiz isso. Mas agora vamos subtrair 662,86. 662,86 vezes 12. Conferindo, 12 multiplica. Agora eu boto o sinal negativo e agora eu posso somar. Somo 24, divide 448. Agora tá certo. 448,57. 448,57 libras. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso realizar o somatório de momentos em relação ao ponto B para encontrar a força de ação no ponto C. Ou seja, realizar o somatório de momentos em relação ao eixo Y que passa no ponto B para que eu possa encontrar a força de ação no ponto C. Porém, existe um jeito mais fácil. Como eu já tenho a força em A e em B, basta realizar somatório de forças na direção Z para encontrar a força restante. A única que falta, que é a força no ponto C. Vamos lá então. AZ mais BZ mais CZ menos 500 menos 380 menos 800. Tudo isso igual a 0. Substituindo, eu vou ter quanto? CZ vai ser igual a 662,86 mais negativo. Agora os outros vão entrar como positivo. 500, 380, 800. Os sinais já estão de forma que eu joguei para o outro lado, mudei o sinal. Menos 568,57. 568,57. Assim, eu encontrei a força de reação na roda A, a força de reação na roda B e a força de reação na roda C. Com isso, eu estou respondendo o que essa questão me pediu, que era exatamente encontrar as forças de reação em cada roda, na roda A, B e C. Como eu encontrei as forças de reação nas três rodas, A, B e C, eu concluo esse exercício.